Olá, eu sou o Thiago Santos e nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre Clash Royale. Esse vai ser o tema do vídeo. Eu queria ver uma coisa aqui antes. Pá, 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 pá. Beleza. Bom, eu fui fazer abrir o navegador aqui porque talvez eu precise pesquisar alguma coisa. Pois bem, o que eu tenho pra falar de Clash Royale? Bom, eu sou um jogador. Na verdade, eu jogo Clash Royale até hoje, né? Não muito, na verdade eu jogo bem pouco hoje em dia comparado ao que eu já joguei, mas eu já fui um jogador de Clash Royale semi, semi-profissional na época da pandemia. Inclusive, eu me arrependo de muitas coisas na minha vida, inclusive essa é uma delas, né? Porque eu sei que hoje eu não colhi tantos frutos de ter jogado Clash Royale tanto, né? Poderia ter feito outra coisa. Na verdade, na época da pandemia, cara, teve uma habilidade que eu realmente me dediquei. Eu falei, ó, isso aqui seria legal saber. E aí eu fui lá, aprendi e realmente me é útil até hoje. Mesmo que em momentos raros, que é aprender espanhol. Eu aprendi espanhol na pandemia. Ah, mas qual é seu nível de espanhol? Ah, é portunhol, é fluente, não é fluente. Cara, hoje em dia ele tá meio arranhado, mas eu consigo conversar com nativos perfeitamente. Claro, para muitas pessoas isso não é um problema. Então elas falam ali um portunhol, ah, tá tudo certo. Mas eu diria que eu estou um nível um pouquinho acima, tá? Eu nunca fiz um teste de fluência ou qualquer coisa, também porque eu não sei nem ler nem escrever muito bem espanhol, né? É, para algumas pessoas já é difícil falar e ouvir, imagina escrever então. Mas eu tô desviando do tema, não é esse o ponto, é Clash Royale. E pra falar de Clash Royale eu também vou ter que falar da pandemia, mas já volto ali. Bom, enfim, então eu já fui esse tipo de jogador de Clash Royale. Eu comecei a jogar Clash Royale em 2016 ou 2017. Antes eu jogava Clash of Clans, inclusive que é uma história muito comum pra quem tenta jogar Clash Royale hoje em dia e quem começa a jogar Clash Royale hoje em dia, a pessoa começa a jogar porque Clash Royale tá muito famoso. É um jogo que de vez em quando tá meio que em alta e tudo mais. O Supercell ela investe muito em marketing. Supercell, aliás, o Clash Royale ele é a galinha de ovos de ouro da Supercell, né? Mas houve um momento em que o Clash Royale não era esse jogo. Era o Clash of Clans. Pois bem, o Clash of Clans ele fez muito sucesso e eu jogava Clash of Clans. Só que em algum momento a Supercell ela criou o Clash Royale, que foi em 2016. E aí os meus amigos me apresentaram, falaram: "Ó, Clash Royale, que legal, olha que legal esse jogo". Eu já jogava o Clash of Clans. Eu pensei: "Nossa, realmente esse jogo é da hora", porque o Clash Royale você batalhava, né, você atacava vilas, vilas que o jogador estava inativo. No Clash of Clans, aliás, no Clash Royale, você batalhava em tempo real com os jogadores. Era um jogo de cartas ali, tão pay to win quanto o of Clans, né? E olha que na época só existia até o CV11, se eu não me engano. Então, hoje em dia deve existir até o CV30. Então, cara, a Supercell ela é uma empresa que às vezes deixa o jogo. É bom, porque ela não deixa os jogos morrerem totalmente, ela sempre tá atualizando. Pelo menos os jogos de sucesso. Mas ela também sempre tá colocando coisa. Você nunca chega no final do jogo, cara. Se você chegar no final do jogo, é tipo assim: chega durante um determinado período e aí depois ela vai lançar a atualização nova com coisas novas. E não é tipo assim, quantas cartas tem o Clash Royale hoje? Deve ter umas 120 mais ou menos cartas, né? Pois bem, ela não vai lançar mais uma carta, 121. Não, ela vai vir com a atualização que vai colocar um nível a mais em todas as cartas. Extremamente pay to win, tipo, umas paradas que, cara, são absurdas, como ela já fez, mas eu vou chegar lá. Então eu comecei a jogar Clash Royale nessa época, 2016, aí eu comecei a assistir uns youtubers tipo Flex Power, tinha o Jelly Clash, tinha o próprio Playhard, esses caras eram muito bons lá no passado. Muito bons que eu digo jogar, não que jogavam bem necessariamente, mas que gravavam muito conteúdo disso. Desses youtubers, o único que jogava mais ou menos bem era o Flex Power, porque o Flex, ele sempre teve um estilo de vídeos, eu não sei como é que ele tá hoje, eu sei que ele foi pro Fortnite, mas o Flex Power, ele sempre teve um estilo de vídeo que ele não era só um youtuber daquilo, ele realmente se dedicava, ele não só gravava conteúdo, mas ele realmente se dedicava no off, dava pra você ver. Porque ele jogava Clash Royale bem, pelo menos assim, na minha época parecia que ele jogava Clash Royale bem. Eu assisto as partidas de hoje, cara. É porque, tipo assim, o Clash Royale naquela época era outro jogo. Era outro jogo. As interações eram todas diferentes, cara. Era muito diferente mesmo, né? Mas, enfim. Aí eu comecei a jogar Clash Royale nessa época. E. Aí eu fui jogando, fui jogando. E aí eu parei de jogar em uma certa época, né? Eu lembro que
Antes de eu parar de jogar, eu já tinha tido a atualização do. Quando teve a atualização dos níveis, dos ranks ali, que é tipo das ligas, né? Maior campeão, desafiante um 2 e 3. Aí teve campeão real, maior campeão, grande campeão, sei lá o quê. Que tem hoje, inclusive. Eu lembro que quando teve essa atualização, mais ou menos, eu já pensei, cara, eu acho que eu vou parar de jogar, né? Mas, assim, eu lembro que eu tinha chegado à Arena Lendária. Na época eram 3.000 troféus. Hoje a Arena Lendária é a Montanha do Porco, né? Então eu tinha chegado ali. E nessa época eu não me considerava um bom jogador nem nada, tá? Eu era um jogador medíocre ali e tudo mais. Eu deixei de jogar Clash Royale um tempo. Comecei a jogar Free Fire. Eu não me orgulho dessa época. Tá aí outro jogo que eu não teria jogado hoje, né? Mas eu parei de jogar Clash Royale e comecei a jogar Free Fire, né? Eu joguei Free Fire durante muito, tipo assim, eu joguei durante, sei lá, 3 anos. Caramba, velho. Vendo essa retrospectiva, né? Pensando nessa retrospectiva, eu vejo o quão quantidade de porcaria que eu fiz, cara. Porra, eu gastei tanto tempo e gastei grana também. Ai, meu Deus do céu. Bom, enfim. Mas tá bom, né? Na época, o que que eu tinha? Eu tinha um celular e queria jogar videogame. Então, tá bom, é justificável. Hoje em dia eu tenho um computador, eu tenho várias coisas, eu tenho tablet, pô, posso jogar o que eu quiser praticamente, né? Acho que eu posso jogar todos os jogos, basta ir lá, comprar o jogo, né? E não precisa nem recorrer à pirataria, o que é muito bom. Só que nessa época eu não tinha tanto recurso. Então eu tinha que me contentar com o que eu tinha. E o que eu tinha de divertido era jogar Free Fire com os amigos. Pois bem. E aí, na época da pandemia, eu fiquei em casa na época da pandemia, e aí o que que eu fiz na pandemia? Né, chegamos na época da pandemia. Eu, sei lá, aprendi um novo idioma. Aliás, aprendi um novo idioma, mas eu comecei a estudar programação, como muitos fizeram. Eu comecei a arrumar um emprego, ou começar a empreender, ou desenvolver vários projetos novos. Nada disso. Eu comecei a jogar Clash Royale. Eu comecei a jogar. Cara, e a pandemia durou, velho. Eu lembro que eu fiquei um ano em casa. E assim, eu fui jogando Clash Royale, fui jogando Clash Royale, jogando. Eu jogava todo dia, horas e horas por dia, até cansar, cara, até meu cérebro não funcionar mais. Eu acordava de madrugada pra pedir carta no clã, e isso me rendeu frutos, me rendeu resultados. Na época o jogo não era tão pay to win, as cartas iam até o nível 13, e aí eu fui começando a ter meus primeiros resultados. Eu lembro que a primeira vez que eu apareci no top Brasil de Clash Royale, no top brasileiro, e o que que é o top brasileiro? Não é tão difícil de entrar no top brasileiro. Inclusive, hoje em dia, se eu quiser, eu posso entrar no top Brasil. Eu tenho a jogar Clash Royale durante esses dias. E faltam, acho que, 3 ligas pra chegar na última liga. E aí, quando você chega na última liga, você começa a jogar. Não a nível profissional, mas você começa a jogar com jogadores que estão meio que lá no topo. Aí você vai subindo troféus ou vai subindo medalhas. No caso, agora é medalhas, né? Você vai subindo essas medalhas. E aí, quando você chega em um determinado nível de medalhas, você tá no top 1000 do Brasil. Pois bem, é muito fácil. Não é que é muito fácil, mas é fácil hoje em dia entrar no top 1000 do Brasil. Não é tão fácil entrar, na verdade, não é nem um pouco fácil, é muito difícil entrar no top 1000 do mundo. Aí já é muito, muito difícil mesmo. Mas entrar no top global, assim, dos 10.000 melhores jogadores, é possível. Eu mesmo, alguns meses atrás, consegui essa façanha. Só que eu não terminei a temporada lá. Cara, eu acho que eu cheguei a tirar uns prints. Eu não lembro em que posição eu tinha ficado, mas eu lembro que eu tinha chegado a mais de 5.000 de posição. Tipo assim, eu tava entre os 5.000 melhores ou até menos, sabe? Mas enfim, isso é recente. Eu quero contar a história do passado, né? E não como eu cheguei aqui. Inclusive das porcarias que aconteceram durante a história. E aí eu comecei a me dedicar muito no Clash Royale, comecei a me dedicar muito. Eu lembro que eu jogava de log bait, eu fiquei jogando, tipo, muito tempo de log bait clássico, porque quando eu tinha parado de jogar, eu tinha parado de jogar com o log bait clássico. Aquele 3.3 de princesa, né? Nessa época não existia uma evolução, não existia evolução, não existia nada, né? As interações também eram diferentes, mas enfim, não existia campeão, né? Muitas cartas que existem hoje não existiam naquela época. E o passo de elite eu acho que eram uns R$ 20. Nossa, caramba, R$ 20. Hoje em dia o passe ele tá 3 vezes mais caro. Teve uma época que ele tava quase 4 vezes mais caro que isso. Incrível, cara. Mas, enfim. é,
Bom, até me perdi aqui, falando de passe de batalha. Mas enfim, e aí eu comecei a me dedicar bastante no Clash Royale. Aí eu fui ganhando um desafiozinho clássico, fui ganhando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e eu comecei a jogar e entrar no Top Brasil, depois entrar no Top Global. A primeira vez que eu entrei no Top Brasil, eu consegui chegar lá com o Logbait 3.3. Só que já naquela época ele não estava forte. Hoje em dia esse deck ele não tá forte, já naquela época ele também dava sinais de fraqueza terríveis, cara. Teve uma época que o Espírito de Fogo matava o barril inteiro, então o Logbait, ele, assim, hoje em dia ele tá vivo, mas o que tá vivo são variações do Logbait. O Logbait clássico, ele tá morto há muito tempo. Já teve uma época em que ele foi extremamente roubado, mas hoje em dia ele tá morto, cara. O Logbait clássico, ele meio que não existe mais. Pouquíssimas pessoas jogam. Se você vê uma pessoa jogando de Logbait, é uma pessoa usando um Dart Goblin com Double Barril, ou um Dart Goblin com Mighty Miner, né? Enfim, tem essas variações que são mais roubadas, que tem campeão, que tem combinação de cartas mais meta, até porque tem a evolução do Barril de Esqueletos agora, tem a evolução do Dart Goblin. Então, usar o Logbait 3.3, embora você consiga encaixar duas evoluções naquele deck, que seria, sei lá, o Cavaleiro e o Espírito de Gelo, né? Ou a Tesla, se você usar a versão de Tesla, né? Mas eu tô falando do clássico com Torre Inferno. É, Enfim, você até consegue jogar com essas duas evoluções, mas ainda assim o deck não vai estar extremamente forte e ele não tá forte há muito tempo. Na verdade, hoje em dia, se você for encontrar alguém jogando de Logbait 3.3, que é o classicão, é porque, sei lá, mano, a pessoa ela tá relembrando momentos ou ela tá tentando fazer cumprir um desafio, porque é muito difícil. É tipo o Corredor 2.6. Eu arrisco dizer que o 2.6 ainda é mais popular do que o Logbait 3.3, cara. Ele é muito raro de usar hoje em dia. A nível competitivo, então, principalmente. Ele é um deck fraco hoje em dia, muito fraco. Mas enfim. Eu joguei de Logbait durante todo esse tempo. E aí ele já começava a apresentar sinais de fraqueza, e aí que eu migrei pra um deck totalmente diferente, que é um beatdown. Eu joguei de Golem durante muito tempo, né? E aí eu tinha duas variações. Eu joguei uma boa época de Golem clone, e eu joguei uma boa época de Golem, né? Eu acho que meu neurônio começou a explodir ali, pô, começou a derreter. Porque reza a lenda que os jogadores de Golem não precisam ter habilidade, né? E eu discordo, hein? Porque eu lembro que nessa época, quando eu tava afiado, mesmo que o mesmo deck de Golem sendo um deck fácil, eu lembro que eu chegava a ganhar, cara, partidas às vezes de counterzão. Eu lembro que eu fazia milagre com máquina voadora. Eu já sabia. Cara, quando o cara posicionava uma carta na arena, eu lembro que com aquele meta, exatamente no período que eu tava jogando, eu lembro que eu já conseguia ler o deck do cara inteiro. Porque era um meta. Então, tipo, o cara colocava uma carta na arena, às vezes eu não identificava, aí ele colocava a segunda, opa, o cara tá usando esse deck aqui. Eu já sabia exatamente como jogar, já sabia a matchup, já sabia se eu tinha vantagem ou desvantagem, já sabia se eu tinha que esperar, se eu tinha que jogar o Golem logo. Enfim, realmente foi uma época que eu me dediquei muito a Clash Royale, e aí eu consegui 3 premiações de top global. Premiações porque, assim, deixa eu entrar no Royale API, cara. No Royale API, pra mostrar uma coisa. Qual que era a minha, Qual que era a minha conta no Royale API? Deixa eu baixar aqui minha webcam. Bom, eu tô aqui no Royale API, que é um site do Clash Royale que eu acho que não é oficial, mas você consegue acompanhar. É, Aqui, ó, você consegue acompanhar os jogadores em tempo real, as partidas que eles vêm jogando, os decks que eles vêm usando. E olha só a minha antiga conta de Clash Royale aqui. Por que antiga? Já vou chegar lá, tá? Mas eu lembro que eu tinha muito orgulho dessa conta, cara. Eu tinha realmente muito orgulho. Olha só, eu venho aqui nos detalhes, ó. Tem 3 premiações de top global, então 2021, cara. A gente tá indo pra 2026, que merda. 2021 foi realmente o ano em que eu mais me dediquei ao Clash Royale. Minha primeira premiação foi top 1500, depois 1209, depois 1609. Naquela época eram troféus ainda, então olha só os troféus que eu tinha chegado. Nessa época eu não lembro se eu jogava. Eu passei por 3 grandes decks que me fizeram upar, evoluir, né? Golem, Golem Clone e Lava Clone, né? Tudo deck no skill. Mas enfim, pelo menos eu consegui premiações de top global. Se realmente fosse no skill, sem habilidade, eu não teria chegado até ali, né? Bom, enfim.
E aí eu realmente me dediquei muito. Olha esses troféuzinhos aqui, cara, ó, 2021. Isso aqui é lindo de ver, cara. Essa premiação de grande challenge, eu consegui ganhar 2 grandes challenges. E, assim, grande desafio, cara, é uma coisa muito difícil e muito cara, até bem difícil de ganhar. Hoje em dia eu considero também super difícil. Eu sempre achei muito difícil. Eu tentei várias vezes. A primeira vez que eu ganhei, eu não lembro por como que eu ganhei. A segunda vez porque deve ter sido em 2017, por aí. E a segunda vez foi em 2021 também, provavelmente, ou 2022. E, cara, eu lembro que eu ganhei com um deck que eu montei, eu criei, foi um deck de cemitério com Mega Cavaleiro, absolutamente nada a ver o deck. 25 desafios clássicos, mano. Isso aqui também é difícil pra caramba de conseguir, porque você tem que ter muita paciência, né? Enfim, cara, é bem difícil. Eu lembro que hoje em dia isso aqui tá com o emblema mudado, mas na minha época, esses louros aqui, essas folhas, elas iam aumentando, né? E aí ela completava quando você fechava 100 desafios. Então eu não queria completar, mas enfim. Nível 63 e 9 anos de jogo. Cara, essa conta aqui ela foi criada 6 meses depois da criação do jogo. O jogo foi lançado 6 meses depois, eu criei essa conta. Então já ela bate 10 anos. Sei lá se, ela se a Supercell não der uma premiação pra 10 anos, né? Enfim, cara, é triste. Olha como é que ela tá hoje, né? Tipo, tem várias cartas nível 15. Cara, é pior que o cara que joga nessa conta realmente tá evoluindo a conta, velho. Olha que coisa. E por que que eu falo o cara que tá jogando nessa conta? Porque essa conta já não é mais minha, né? E aí você me pergunta. Hoje em dia eu tenho outra conta, tá? Que é essa conta. Não tem nada de bom, mas. É, assim, mas é minha conta, né? Cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Eu acho que é essa aqui, ó. Essa aqui? Não, não é essa aqui, não. Essa aqui? É. Ué, é essa aqui mesmo? Morcego, bola de neve, papapá. Mosqueteira, gigante. É. Pior que é essa aqui, cara. É essa aqui mesmo. Level 15, level 14. Acho que não atualizou ainda, porque eu upei essa carta aqui pro level 15. Mas enfim. Então, essa é a minha conta que eu jogo hoje. Vê que ela não tem nada. 4 anos de jogo. 7 desafios clássicos. Eu quero fechar mais 3 pra pegar os 10. Não tem grande desafio, não tem nada. É uma conta bem encapadinha, bem jogador. Né? Mas é isso. Ah, eu tô nessa liga aqui agora. Ah, enfim, cara. Eu acho que mostrando isso aqui e tal, não tem nada de ruim, né? Porque é uma coisa pública de se ver também. Bom, enfim. É isso, cara. Então, o que aconteceu? Em um determinado tempo, eu cometi um vacilo, cara. Eu fui hackeado, né? E isso é bem recente, tá? Foi muito recente mesmo. Foi ano passado, se eu não me engano. Ou foi esse ano? Eu não lembro. Eu acho que foi ano passado. Eu tive um pequeno problema, um deslize. Cliquei em um link ali, isso dentro do Discord. Olha que coisa, dentro do Discord. E aí o cara conseguiu me hackear. E aí ele hackeou Steam, ele hackeou conta do Discord, ele hackeou conta do Google. E aí eu perdi acesso à minha conta do Clash of Clans, Clash Royale. A Steam eu consegui recuperar, o Discord eu consegui recuperar. Enfim, aí desde esse dia eu super protegi minhas contas com 2 fatores, coloquei umas senhas absurdas lá e tudo mais. Mas enfim, cara, é triste. E essa conta aqui foi uma das que eu perdi e a coisa que eu mais valorizava, que eu perdi, nessa época não é que eu mais valorizava, porque eu já não jogava nessa época. Clash Royale é aquela coisa, eu jogo um período, paro um período, aí jogo um período, paro um período. Inclusive eu tô no período que eu tô jogando agora, mas já já eu paro também. E ele virou um jogo disso, né? Olha isso, cara. CRL, quase 20 wins, mano. Muito bonito. Esse emblema aqui é lindo, cara. Ele me deu muito trabalho, eu tentei várias vezes. Eu lembro que eu consegui de Lava Clone com Golden Prince. Não, Golden Prince, o Patrício, Príncipe Dourado. Cavaleiro Dourado, Cavaleiro Dourado. Eu lembro que nessa época ele tava muito roubado. Ele pegava sei lá, 6 cartas. Ele dava dash, que é tipo assim, ele dava um dash, dava um dash, dava um dash, dava um dash. Ele atravessava a carta que tava atrás da torre. Ele era muito, muito roubado mesmo. E eu substituí no, o lenhador
do Lava Clone pelo Cavaleiro Dourado e me dei muito bem, cara. Muito bem mesmo, assim. E foi isso. Então essa é a minha história com Clash Royale. Hoje em dia eu jogo casualmente. Perdi minha principal conta. Mas assim, uma coisa que eu posso garantir é, pra ter chegado nesse nível aqui de top globais, né? E isso aqui, assim, não é, pode não representar tanta coisa pra quem vê de fora. Opa, peraí, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Tá vendo esses troféus aqui do lado? Eu posso garantir que pode não parecer muita coisa pra quem olha assim de fora. Mas pra chegar nesse nível dessa quantidade de troféus e tudo mais, cara, pra mim me deu um trabalho mas tão grande e eu aprendi a jogar Clash Royale de uma maneira tão técnica naquela época, eu realmente vivi e respirei o jogo durante um tempo. Enfim, então hoje eu sou um jogador de Clash aposentado, né? Eu vejo a galera jogar Clash Royale às vezes, sei lá, tem um cara do meu trabalho que joga. Aí eu vejo ele jogar Clash Royale lá e eu fico pensando, caramba, eu já gastei tanto tempo nesse jogo. Eu não me considero um jogador ruim, tá? Eu não me considero ruim, não. Jogando, fazendo um X1 assim e tudo mais, eu me considero até um bom jogador, né? Mas, enfim, cara, eu sou um jogador aposentado. Eu me sinto como um veterano de guerra que voltou pra casa e ninguém reconhece. É isso aí, afinal de contas é só um jogo. Mas, pra mim, em uma determinada época foi doideira. Enfim, minha história com Clash Royale. Esse vídeo aqui é diferente, né? Porque geralmente eu falo da minha rotina. Hoje eu falei de um tema específico. Tentei não desviar tanto do tema. É isso. Tchau, tchau.